Olá, pessoal! A gente sempre traz aqui a importância de manter em dia a revisão do equipamento. E a gente bem sabe que muitas vezes isso é negligenciado, a gente não faz no tempo correto. E quando mal no funcionamento, esse causa grandes impactos à saúde do útero, né? Capaz aí de aumentar a CCS e também de trazer muitos casos de mastite clínica. Então, pensando nisso, que não adianta de nada a gente pedir uma revisão se a gente técnico, né, não sabe interpretar esses resultados. Pensando nisso, você sabe como interpretar, né, analisar ali um teste ISO completo de um equipamento? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. O vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o que é esse teste ISO, né, o que se é avaliado nele, né, e o que a gente tem que interpretar a partir disso. Então, o teste ISO, basicamente, ele avalia cada componente ali do equipamento de ordem, né, gerando ali, mostrando as configurações, né, quanto que tem de vácuo, e a partir disso, né, ver se está dentro dos padrões ali da normativa. Então, no teste ISO, a gente precisa avaliar desde a bomba até o conjunto de teteira. Então, a bomba, ela tem que ter a capacidade suficiente para manter ali o consumo de cada componente da ordenha. Além disso, ela tem que ter uma reserva a mais, né, que a gente chama de reserva efetiva. Ou seja, ela nunca pode se trabalhar no limite do consumo. Porque, eventualmente, se tem um vazamento, se tem queda de teteira, ela tem que conseguir, né, manter ali o nível de vácuo em cada componente. Então, é importante avaliar também a integridade, né? Porque a gente existe vários tipos de bomba e observar se ela realmente está funcionando de forma ok. E também questão do óleo, né? Se ela tem fluido suficiente para manter seu funcionamento correto. Depois da bomba, uma outra peça muito importante de ser aferida é o regulador de vácuo. O regulador de vácuo, ele tem a capacidade de manter esse vácuo, né, que a bomba produz. Então, se ele está com alguma falha, né, é comum da gente observar oscilações, né? Então, na hora que a gente vai aferir o vácuo ali na teteira, ou então o vácuo em outro componente, a gente observa que está tendo essa oscilação. Então, o regulador ali, ele não está tendo a capacidade de manter constante esse nível de vácuo. E aí, geralmente, é uma das peças que a gente mais vê que falta ali uma manutenção, seja uma limpeza no filtro, ou então com alguma peça ali que não está funcionando corretamente e gera todo esse impacto. Da mesma forma, é preciso medir o nível de vácuo em cada componente. Então, na unidade final, na linha de leite, na linha de vácuo, ali nas teteiras, nas mangueiras, né, para ver quanto que está chegando em cada, se há muita perca ou não, ou se basicamente o que sai ali da bomba chega nesses componentes também. E um padrão que a gente sempre costuma, assim que a gente chega na fazenda, é olhar o vacômetro, né? Porque quando a gente não tem nenhum aparelho ali nas nossas mãos, é o que vai nos dizer se aquele vácuo, né, de acordo com aquele tipo de sistema, está ok. Então, vale a gente lembrar, né, que linha alta, linha média e baixa, cada uma tem uma configuração ali para vácuo. Então, linha alta, a gente encontra ali de 47 a 51 kPa, linha média de 45 a 49 kPa e linha baixa de 42 a 46 kPa. Então, a gente, quando em mãos, né, um aparelho que a gente consegue aferir, a gente precisa ver se esse vacômetro realmente ele marca certo. Então, a gente faz um teste de sensibilidade para ver ali como que está essa variação. E ela não deve ser superior a 1 kPa. Então, tem que estar muito próximo a esses resultados. E aí, depois de avaliar o regulador, a gente também é importante avaliar a linha de leite, a linha de vácuo. Porque às vezes é muito comum dentro, se for uma linha muito grande, né, ter muitas conexões, e isso aí, porventura, né, gerar uma entrada de ar que a gente não quer. Então, ter vazamentos, ao mesmo tempo pode ter alguma rachadura nas tubulações, então é preciso avaliar se elas estão tendo vazamento ou não. E para isso é importante fazer o teste tanto com leite ou sem leite também e ver essas diferenças. Avaliar também os pulsadores, né? Então, avaliar quanto que chega ali de vácuo em cada pulsador, né? Para ele conseguir manter em funcionamento correto as pulsações, né? O sistema de pulsação. E aí, com o aparelho, né, mais simples, a gente pode fazer com esse próprio aparelho, avaliar as fases de pulsação.
né? Então é importante ali a gente entender o que são essas fases de pulsação. Então a gente quer que chegue de vaca, que ele bata por minuto, no mínimo aí de 56 a 64 ppm, né? Que é o vácuo ali de batimentos por minuto. E dentro disso, a gente avalia como que fica em cada fase, né? As fases, ela pode variar de 60 por 40 até 70 por 30. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, se for 60 para 40, que ele vai ficar 60% de 1 minuto batendo na fase A mais B, que é a fase que a teteira está aberta, é a fase que realmente acontece ali a extração do leite. Já os 40% é na fase de massagem, a fase que está fechando a teteira, que é a C e a D. Então, com a avaliação de cada fase dessa, a gente consegue ver como que está. Então, geralmente, ele vai trabalhar mais tempo na fase B e na D, porque a B, que é realmente aonde que vai sair esse leite, e a D é realmente aonde que ela está fechada e fazendo a massagem. Só que aí, cada fazenda, a gente tem que adequar isso. Por exemplo, se é uma fazenda que tem um desafio, né, de ter sobreordenha, não adianta nada a gente querer trabalhar com uma fase D muito longa. Se for, a gente vai ter muito teto marcado, roxo, cianótico. E da mesma forma, se é uma fazenda que a gente tem um fluxo lento, não adianta nada a gente trabalhar com a fase B muito alta. Então, a gente tem que equilibrar essas fases para a gente realmente ter uma boa performance nesse equipamento de ordenha. E da mesma forma, fazer uma medição longa do vácuo. O que é essa medição longa do vácuo? É, com o aparelho adequado, medir ali na câmara da teteira, na parte superior, e na ponta de teto, fazer a medição de quanto que está chegando de vácuo. Então, na câmara da teteira, a gente tem que estar o vácuo entre 5 a 15 kPa, e na ponta de teto, de 32 a 42. Porque pelos estudos, se sabe que é a pressão ali adequada para que ocorra a extração desse leite, né? E se a gente trabalhar acima disso, a chance da gente ter lesões ali nesse esfíncter é muito maior. Então, a gente precisa fazer essa medição e entender também. Então, com essa medição, a gente avalia desde o início, né, que colocou a teteira, até o momento do saque. E com isso a gente consegue observar quanto tempo, vamos supor, colocou a teteira e já teve sobreordenha no início. Então isso nos diz o quê? Que aquele teto às vezes estava mal estimulado, né? E aí o vácuo logo no início ele vai estar muito alto. Então com isso a gente gera prejuízos aí para esse esfíncter. E da mesma forma a gente observa, né, como que esse vácuo se mantém ao longo todo dessa extração de leite. E da mesma forma no final. Né, se a gente tiver um tempo muito grande de sobreordenha, né, a gente consegue quantificar esse tempo, também gera prejuízo. Então, com essa medição longa do vácuo, a gente consegue entender o fluxo dessas vacas e também entender o comportamento desse vácuo. E é importante também, em caso de grandes oscilações desse vácuo, né, acima aí de 15 kPa, a gente considera como um refluxo. Então, ou seja, o leite, em vez dele seguir no sentido, né, pro tanque, ele volta pro teto da vaca e com uma velocidade muito grande. Então isso aí é um ponto que a gente tem que avaliar, regulador de vácuo, bomba, entre outros fatores, né, ter vazamento, porque é um grande prejuízo. Então assim, são várias análises que a gente tem que fazer. Da mesma forma, observar também os copos coletores, né, se eles têm entrada de ar de acordo com as normativas mesmo, ou se está em excesso, né? Porque pode ser realmente um copo quebrado, né? Alguma coisa ali que está fazendo gerar mais ar dentro desse copo. E da mesma forma, as mangueiras de leite, né? Que com isso, nessas medições, é possível entender como que está o equipamento como um todo. Então, são muitos detalhes, mas são detalhes que fazem muita diferença ali. E até mesmo para a gente conseguir trabalhar melhor a qualidade de leite da fazenda. Então, eventuais dúvidas, estamos à disposição. Tchau, pessoal!